Beleza. Então, vamos lá fazer a resolução. Bom, eu vou... vamos lá. Vou perguntar primeiro aí se alguém já fez. Dessa primeira aqui, da 11, vocês chegaram aí em qual resultado aí quem conseguiu fazer? Essa daí eu marquei a B. B de bola também. B de bola. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu montar aqui a resolução aqui para a gente ver. Em um certo cruzamento, em um sábado, passaram 1.680 veículos entre carros e caminhões. Então, no sábado... mil seiscentos e oitenta veículos entre carros e caminhões. Então, se a gente somar... deixa eu continuar aqui. 1.680 veículos entre carros e caminhões, sendo que para cada 8 carros passaram 6 caminhões. Tá, então, um total de 1.680, sendo que era uma proporção aí de 8 carros para cada 6 caminhões. Então, aqui, quando a gente tem essa proporção aqui, ó, a gente soma aqui para saber o total. Então, de veículos, a gente tinha 8 carros e 6 caminhões, dá 14. Então, 14 carros, aí uma proporção de 14 carros. Então, a gente pega esse total aqui que a gente tem, de 1.680, e vamos dividir por 14. 1.680 dividido por 14. Vai dar 120. A gente tem uma proporção de 120. Então, aqui a gente pode multiplicar aqui, ó. 8 vezes 120 para descobrir quantos carros foram e 6 vezes 120 para descobrir quantos caminhões foram. Então, 8 vezes 120, 6 vezes 120, 8 vezes 120 dá 960. 960 carros. Carros. 6 vezes 120, 720. 720 caminhões. Somando aqui, tem que dar o total lá, né? Então, 0, 8, 16. 1.680, 1.680, certo? Então, no sábado, a gente teve essas quantidades aqui. Sábado. Beleza. Agora, continuando aqui o que o exercício pede. No domingo, esse cruzamento passaram 480 carros a mais do que no sábado. Então, ó, vamos agora fazer a conta aqui do domingo. Aqui. Domingo. No domingo, a gente teve 480 carros a mais. 480 carros, mais o do sábado, que foi 960. 960. Então, de carros no domingo, a gente teve 1.140 carros. 1.440 carros. Três caras aqui, ó. E para cada 5 carros, passaram 4 caminhões. Né? Então, aí também tem uma outra proporção. Né? Então, a cada... Deixa eu colocar aqui. 5 carros, 8 caminhões. Para a gente descobrir essa proporção aqui, a gente tem aqui a quantidade total de carros, né? Então, a gente tem a proporção de carros e a quantidade total de carros. Então, vamos fazer essa divisão aqui, do 1.440 dividido por 5. Vou colocar nesse canto aqui.
1.440 dividido por 5 vai dar 288. 288. Então, a gente tem essa proporção aqui por partes, 288. Agora, como eu quero saber a quantidade de caminhões, então eu posso multiplicar aqui por 288. 288. Que vai dar... Calma aí, não é 8 caminhões, é 4 caminhões. Vamos adiantar com direito aqui, ó. 4 caminhões. Então, é 4 vezes 288. Que vai dar 1.152 caminhões no total. Então, a gente tem 1.152 caminhões no domingo e 720 caminhões no sábado. Aí ele pede total de caminhões que passaram nesse cruzamento nesses 2 dias. Então, a gente somar aí 720 mais 1.152. 720 mais 1.152 vai dar o resultado aqui de 1.872. É isso aí, a letra B que vocês colocaram. Vamos para 12. Na 12 aí vocês conseguiram? Chegaram em algum resultado? Ah, é a C, mas foi mais uma aproximação do que no acerto. Vamos lá. Tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu desligar aqui por causa do cachorro tá latindo. No início de 2023, uma parte dos 680 funcionários que a empresa de uma empresa possui plano de saúde. Então, a empresa ela tem, deixa eu marcar aqui, 680 funcionários. Então, deixa eu colocar aqui que o total é igual a 680. O total é 680. Uma parte possui plano de saúde, então a gente não sabe ainda quanto que possui plano de saúde. Então, vamos colocar aqui que X, né? Então, quem possui plano de saúde é X. E quem não possui plano de saúde? Quem não possui plano de saúde vai ser quanto? Vai ser o total menos X. Tá? Beleza. Continuando a leitura aqui, ó. Ao longo daquele ano, 80% dos funcionários que não tinham plano de saúde contrataram um. Tá? Então, quem não tinha plano de saúde aqui? Esses 680 menos X. 80% dessa turma aqui contratou plano de saúde, né? Ou seja, dessa quantidade aqui, seria essa leitura aqui, né? Só que o inverso, 80% de 680, né? Então, 80% dessa quantidade aqui, que não possuía plano de saúde, contratado. Então, ó, aqui, ó, então 80% desse valor, eu vou fazer essa continha aqui, né? 80%, que é o 0,8, o D, que é o vezes 680 menos X. 680 menos X.
Aqui é 0,8 vezes 680 dá 544. Menos 0,8x. Tá, então a gente chegou nessa quantidade aqui que contrataram um plano de saúde agora, né? Então aqui, esses caras aqui é os que contrataram um plano de saúde. Beleza, vamos voltar para a leitura agora aqui. E entre os que tinham plano de saúde, 5% cancelaram o pedido, né? Então, quem que é os que tinham plano de saúde? Ó, possui plano de saúde, é uma quantidade X, né? É um valor X. Aí, o que que aconteceu? 5% cancelou, né? Então, quem cancelou? Cancelou o plano de saúde. 5% de X, né? 5% dessa turma aqui que tinha, que é igual, em expressão matemática, 0,5 vezes X. 0,5. Opa, 0,5. 0,05. 5% de X. Beleza? Chama aqui os que cancelaram o plano. Até aí tudo muito bonito. E tudo lindo, tudo fácil, tudo bem. Aqui, ó. No final de 2023, a empresa possuía o mesmo quadro de funcionários do início do ano, sendo que nesse momento, 553 deles possuíam plano de saúde. Tá, então, quem tem plano de saúde aqui, ó? Vamos ler essas linhas aqui que a gente fez. Ó, essa turma aqui, ela tem tem um plano de saúde, esses que contrataram aqui, estrelinha amarela. E aí, a gente tem aqui, ó, a gente tem a turma que tinha o plano de saúde e os que cancelaram o plano de saúde. Ou seja, quanto sobrou? Se 5% cancelou, sobrou 95%. 0,95x. Beleza? Deu para entender aqui? Por que que esse 0,95x? Tá? Eu estou achando aqui quem tem plano de saúde, né? Essa linha aqui é os do que não possuem. E aí essa linha aqui é o dos que contrataram. Esses daqui também não possuem. Eu subtraindo esses que, o último aqui que não possuem, dos que possuem aqui em cima, sobra 0,95, 95% do X. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar essas duas linhas aqui, do pessoal que possui plano, né? Então, eu vou somar o quê? 0,95x. Deixa eu escolher uma outra cor aqui. 0,95x mais essa expressãozinha aqui, ó. 544 menos 0,8x. E se eu somar esses dois aqui, eu vou ter que chegar na quantidade de pessoas que possuem plano, que é o que o enunciado me falou aqui. 553 deles possuem plano de saúde, nesse momento agora. 553. Beleza. Então, aqui eu vou fazer essa continha aqui. Então, aqui, 0,95 menos 0,8 ou 80, então vai sobrar 0,15. Então, x vai sobrar 0,15x. Vou passar o 544 para cá, ele vai subtraindo. Subtraindo 453 menos 544 vai dar 9. Aí agora eu passo 15 para cá, dividindo 9. X vai dar 60. Então, chegamos aqui no valor de x.
Deixa eu ver aqui o que está falando aqui agora. O número de funcionários que contrataram plano de saúde ao longo de 2023 foi... Então, agora aqui, ó. 4... X. Ó, ele quer saber o número de funcionários que contrataram... Opa, cadê aqui? Aqui. Número de funcionários que contrataram plano de saúde. É o que está nessa linha aqui, ó, não é? Contrataram plano de saúde. Ou seja, eu vou usar essa expressão aqui agora, só que agora eu tenho o valor do X para substituir ela. Vou mudar a cor aqui. Então, 544 menos 0,8x. Aí agora eu coloco, no lugar do x eu vou colocar o 60. 544 menos 0,8 vezes 60 vai dar 48. 544 menos 48 vai dar... Não. Sim. Menos 544 menos 48. Espera aí. 14, 3, 6. Aqui, 54, 53 menos 4, 49. 496, tá certo. 496, letra C. Agora eu já vi onde eu errei. Mas o jeito que o enunciado passa as informações, ele pode dar um duplo sentido ali mesmo. É meio confusinho mesmo. É fácil para você escorregar e passar para outra linha, montar a equação errada. Mas é isso mesmo. Então, 496 funcionários contrataram naquele ano. Acaba o ano com 553 pessoas que têm o plano, né? Mas quem adicionou o plano a mais, né? Quem contratou, na verdade, não é esses 553, é uns 496 aqui de baixo. Uma boa questão. Vamos para a 13 agora, do ciclista, trajeto do ciclista. Conseguiram fazer essa? Como é que foi? D de dado. De dado. Vamos lá. Um ciclista determinou um certo trecho de estrada e o percorreu em 3 dias. No primeiro dia, ele percorreu 68 quilômetros, no segundo, percorreu 2/5 do que ainda faltava, e no terceiro dia, ele percorreu 44 quilômetros a mais do que no segundo dia. O comprimento desse trecho de estrada é... Então, aqui a gente tem um comprimento de trecho, que a gente não sabe, vai chamar de X. Comprimento do trecho X, ele percorreu em 3 dias. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Beleza. No primeiro dia, ele percorreu 68 quilômetros. 68 quilômetros. Beleza. No segundo dia, ele percorreu 2/5 do que faltavam percorrer. Então, quantos quilômetros faltavam para percorrer no segundo dia? Eu não sei. Então, vou montar uma expressão aqui. Aqui, ó, faltam. Então, quando ele percorreu aqui no primeiro dia 68 quilômetros, faltam o total do trecho menos 68 quilômetros. Tá? Não tem como fazer diferente, porque eu não sei mais valores. Vou ter que deixar assim. Falta isso daqui. Porque no segundo dia ele usa esse valor para fazer para te dar uma outra informação.
Cadê? Segundo dia. Segundo dia, ele percorreu 2/5 do que faltava, ou seja, 2/5 desse x menos 68 aqui. Então, deixa eu mudar de cor aqui. Então, no segundo dia, vai ficar 2/5 de x menos 68. Beleza. Vamos para o terceiro dia agora. Deixa eu colocar outra cor aqui no terceiro dia. Terceiro dia. No terceiro dia, ele percorreu 44 quilômetros a mais do que no segundo dia. Então, eu vou ter que pegar essa expressão aqui do segundo dia. Vou ter que pegar essa expressão aqui e vou colocar mais 44 aqui na linha de baixo. Então, ele percorreu o valor do segundo dia, que ainda está em uma expressão, mais 44. Tá? Então, como que a gente vai chegar no comprimento disso daqui? A gente tem que somar quanto que ele foi caminhando todos os dias, né? Então, para a gente chegar aqui no comprimento x, o x vai ser igual ao primeiro dia, que é 68, mais o segundo dia, que é 2/5 de x menos 68, mais o terceiro dia, que é 2/5 de x menos 68 mais 44. A expressão ela fica meio feia, mas vamos montar ela, depois a gente resolver o próximo problema. O primeiro problema é conseguir montar a expressão. Aí, aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem soma de frações para fazer, né? Ó, a gente tem umas somas aqui para fazer, de frações, né? Então, a gente vai fazer soma de frações agora. Então, qual que é o meu denominador comum? Primeira coisa, quando eu vou fazer as somas, né? Achar o meu denominador comum. Vou usar os 5 aqui, né? Por quê? Porque os outros aqui, eu não tenho nenhum número embaixo, então eu sei que tudo aqui é 1. Né? Então, o 5, ele é meu denominador comum, por enquanto. Por enquanto não, até o final das contas. Então, vamos lá, começar a fazer as contas aqui. Então, como é que eu faço? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Né? É assim a regra da soma de frações. Né? Então, eu divido, utilizando meu denominador 5, 5 dividido por 1 dá 5, vezes o de cima, que é o x, 5x. Agora, aqui. Vou mudar a cor aqui. 5 dividido por 1, 5, vezes, aí o que sobra, né, dessa divisão, a gente vai multiplicar pelo de cima. 5 dividido por 1, deu 5, vezes 68, deu 340. 340. Mas, agora eu vou fazer com esse daqui. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes o número de cima é o próprio número de cima. Então, eu só copio aqui, ó. 2 vezes x menos 68. Beleza. Repito o sinal aqui de mais. Mesma coisa aqui, ó. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes o valor de cima é o próprio valor de cima lá. Tudo aquilo. Agora aqui, repito o sinal. Agora aqui meu denominador é diferente. É 1. Então, 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 44 dá 220. 220. Ou seja, cheguei aqui nessa expressão. Deixa eu deixar aqui tudo da mesma cor. Agora aqui eu vou resolvendo.
Primeiro eu vou fazer aqui essa multiplicação aqui. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 68, 136. Aqui, mesma coisa, mesmo valor, 2x menos 136. 220, 340, 5x, igual. Beleza. Agora aqui eu posso somar os iguais, né? O que eu tenho de igual aqui? Deixar o 5x aqui. Eu tenho esse x com esse x, 2 mais 2, 4. Vou ter 4x. Aí depois eu tenho aqui 340 mais 220 menos 136 menos 136. Fazendo essas continhas aí no papel vai dar 288. Aí aqui eu vou passar o 4x para o lado de lá. Ele está positivo, ele vai negativo. Vai ficar 5x menos 4x, vai sobrar um x. Ou seja, x é igual a 288. Então, é a nossa resposta, 288. Letra D. Beleza? Beleza. Então, essa foi a 13, 14. Essa daqui da média de idades também estava tranquilinho, né? Sim. Beleza. Nossa, eu li, você não sabe, eu li 2 famílias, eu já fui viajando. Eu falei, cada uma média de 7, eu falei, meu Deus, aí parei para ler. Vamos lá. Sérgio e Gilberto são irmãos em uma família de 7 irmãos. Então, eles fazem parte desses 7 irmãos. A média aritmética das idades dos irmãos de Sérgio é igual a 32. Então, a média aritmética dos irmãos de Sérgio é igual a 32. E a média aritmética das idades do irmão de Gilberto é 35. Então, média aritmética dos irmãos do Gilberto é igual a 35. Tá, então, média aritmética é igual à somatória das idades, né? Nesse caso aqui é idades, vezes a quantidade de indivíduos que eles estão fazendo as contas, né? Então, aqui a média a gente já tem, então já vamos por aqui 32. A somatória da idade é o que a gente não tem, então a gente mantém. Dividido pela quantidade de irmãos, que aqui eles estão fazendo primeiro a média com um, depois a média com o outro, né? Então aqui vai ser 6. Aí aqui a gente vai passar esse 6 que está dividindo para o lado de lá, multiplicando. Vai dar 32 vezes 6, 192. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui com a parte do Gilberto. Então a média é 35, mais a somatória de idades, dividido por 6, passa o 6 para lá. 6 vezes 35, 210. Aí aqui pede a diferença das idades entre Gilberto e Sérgio. Então, para a gente saber a diferença aqui, só fazer a diferença dessas médias aqui em que um participa, no outro não. 210 menos 192, que dá 8, 18. 18, letra I. Certo? Alguma coisa diferente disso? Não, é isso mesmo. Beleza. Próximo. A 15. As fileirinhas aqui da Renata. Agora, só daí, pelo amor de Deus. Uma palestra foi dada na quadra de uma escola e os participantes ficaram em cadeiras dispostas em filas e colunas. Então, a gente tem aqui filas, filas,
Filas, filas, filas. Número X de filas aqui que eu não sei. Colunas, 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 colunas. Filas e colunas. Cada fila com o mesmo número de cadeiras e cada coluna com o mesmo número de cadeiras. Inicialmente, os responsáveis pela organização dispuseram as cadeiras de modo que havia 8 filas a mais do que colunas. Então, a gente tinha um número de colunas, número de colunas que eu não sei, que é X, e ele fala que nas filas havia 8 filas a mais do que a quantidade de colunas, né? Então, filas é igual a quantidade de colunas mais 8. Tá? Mas, para facilitar a passagem das pessoas entre as cadeiras, decidiram retirar todas as cadeiras de 2 filas. Tá? Então, aqui as filas, eles retiraram 2 filas, né? Menos 2. Então, na verdade, esse valor aqui de filas passou a ser x mais 6. Tá? Aqui. E aqui, ó, só para deixar anotado aqui, ó, cada intersecção entre colunas e filas vem uma cadeira, tá? Então, as cadeiras, elas são representadas nesses pontinhos aqui. E aí, quando ele fala que ele retira 2 filas, né, ele está retirando toda essa quantidade de cadeiras aqui de uma vez, tá? 2 filas. De maneira que ficaram 112 cadeiras na quadra. Né? Então, o número de cadeiras por fila dessa disposição era... Então, como que eu vou chegar aqui nesse número de cadeiras aqui? Como que eu vou achar? Eu vou multiplicar um pelo outro, né? Então, por exemplo, só para a gente interpretar aqui o desenho, ó. Se eu quisesse saber aqui quantas cadeiras tem aqui nessa parte aqui, sem contar os pontinhos, né? Eu posso fazer quantidade de colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 5, multiplicado pela quantidade de fileiras, 1, 2, 3, 3. Um vezes outro dá 15. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15. Então, se você multiplicar colunas por filas, você chega na quantidade de cadeiras que tem ali, tá? Mas como a gente não sabe a quantidade de cadeiras nem de filas, a gente colocou valores de x e de x lá. Só que agora, então como que eu vou saber a quantidade de cadeiras que eu tenho? Ele me dá que eu tenho a quantidade de cadeiras de 112. Ele já me dá o total de cadeiras. E aí, o que eu vou fazer? Vou multiplicar colunas por filas. Né? Então, ó, só para escrever aqui. Se eu multiplicar colunas vezes filas, vou ter o total de cadeiras. Tá? Então, se fosse ter uma expressão matemática, seria essa. Quantas colunas eu tenho? X. Vezes. Quantas fileiras eu tenho? X mais 6. X mais 6. E o total de cadeiras? Ele me deu no exercício, que é 112. Agora eu vou fazer essa multiplicação aqui. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 6, 6x. Igual a 112. Aí o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso daqui numa equação de segundo grau. Vou passar o 112 para cá. X ao quadrado mais 6x. Como eu mudei o 112 de lado da igualdade, ele vai mudar o sinal. Então, ele estava positivo, ele vem negativo. Menos 112 é igual a 0. Tá? Então, aqui a gente chega numa expressão de segundo grau, uma equação de segundo grau, né? Então, a gente pode resolver por Bhaskara ou
como é que chama outro? Soma e produto, né? Então, mas para resolver qualquer um dos dois, você tem que saber primeiro os seus coeficientes, né? Que a gente chama de ABC. Onde A é o que tem o número elevado aqui, né? Então, a gente tem um desse. O B é o que tem um X, né? A gente tem 6 desses. E o C é o que não tem nada, né? Então, a gente tem menos 112 desses. Tá? Então, aqui, vocês sabem, tem alguma preferência de Bhaskara ou Somiproduto? Sabem resolver por Somiproduto? É mais rápido, em alguns casos. Nunca resolvi. Não? Depois você dá uma olhadinha lá na apostila, lá na Resumapas, lá, que tem lá uma parte lá, que ela é chamada também de relações de Gillard. Eu achei que era equações, relações de Gillard. Eu não terminei ainda o material. Um nome assim, né? Mas aí você olha lá no sumário, você vai achar esse daqui, você vai lá e dá uma lidinha, talvez você já tenha até visto já alguma coisa parecida, mas Pelo nome. Mas a gente repete aqui, ó, é a técnica de soma produto. Que ela vai chegar no resultado de Bhaskara, tá? Mas é um outro caminho, que às vezes é mais rápido. No primeiro passo, você tem que fazer você tem que achar valores de raízes, né, que são os resultados, que somados, né? Então aqui, vamos deixar esse espaço aqui como um dos valores da raiz, mais um outro valor da raiz, em que essa soma vai dar o oposto de B, e que esse mesmo valor aqui que você achou aqui em cima, né, essa mesma raiz aqui, você usando aqui no produto, então vamos supor aqui que você achou aqui uma raiz 1, uma raiz 2. Essa mesma raiz aqui, ó, 1, e essa mesma raiz 2 aqui, só que agora elas sendo multiplicadas uma pela outra, você vai achar o A vezes B. A vezes C. Desculpa. A vezes C. Então é isso. Se você praticar, no comecinho é um pouco difícil, porque você tem que decorar essa formulazinha. Mas depois fica fácil de aplicar. Então, e aqui é meio que por tentativa e erro, tá? Então, quem que é o oposto de B? O oposto de B é 6, ou seja, aqui eu vou ter que chegar no resultado aqui que vai ser menos 6. E quem que é A vezes C? A vezes C é 1 vezes menos 112, ou seja, aqui eu vou ter que chegar no resultado aqui de menos 112, tá? E aí você escolhe qualquer uma dessas equações aqui para começar a testar, tá? Então eu gosto de começar a testar pela multiplicação. Então aqui, ó, qual o valor aqui que vai dar 112? Né? 1 vezes 112, vamos sem mexer nos sinais por enquanto. Depois a gente arruma os sinais. 1 vezes 112, 2 vezes 56, 3 vezes... 3 não, vou colocar 4 aqui, divido esse no meio aqui, vai dar 28, fazer agora por 8 aqui, metade de 28, 14. Tá, vou parar aqui. Então, ó, com qualquer um desses valores aqui, eu vou conseguir chegar no 112, tá? Depois eu arrumo um sinal. Eu posso colocar tanto sinal negativo aqui quanto aqui. Mas aí, ó, qual que é o macete aqui, ó? O mesmo valor que eu acho aqui, que eu usar aqui para chegar nesse 112 aqui, eu vou ter que usar aqui também na primeira equação, né? Então, aqui fica mais fácil, ó. Qual o valor aqui que está perto de dar menos 6? Né? Quais desses pares de números, né? Que eu fazer um mais o outro vai dar 6. O 2 mais 56, impossível dar 6. Né? O 4 mais 28, também não. Mesmo que eu jogue sinais, né? Deixo o 28 negativo, deixo o 4 negativo, também não. Agora, olha o 8 e o 4. Né? Se eu usar o 8 e o 4, 8 e o 4 não é o 14. Né? Somando eles,
como que eu faço para eles ficarem menos 6? Eu posso deixar o 14 negativo e o 8 positivo, né? Então, eu devo 14, eu pago 8, eu fico devendo 6. Então, olha aqui, ó, cheguei nos resultados que eu queria. Ó, cheguei numa raiz aqui e numa raiz aqui. 8 e 14. Então, ó, mesma coisa eu vou colocar aqui. Ó. Então, eu vou colocar 8 e 14 aqui. Mais 8 e menos 14 aqui. Vai dar menos 6. E também vou usar o mesmo valor aqui embaixo. Ó, mais 8 vezes menos 14. E vai me dar 8 vezes menos 14 vai me dar 112 também. Então, aqui eu chego nas raízes. Tá? Então, essa é uma técnica que é muito boa para... Porque a Bhaskara, você tem que lembrar fórmulas maiores. Então, eu acho mais fácil lembrar essa fórmula. Mas, Entendi. mas se quiser também, a gente pode fazer por Bhaskara também. Vamos fazer por Bhaskara, já que eu fiz essa detalhada aqui. Fazer por Bhaskara para a gente ver se vai bater o mesmo resultado. Tá? Então, Bhaskara, a primeira coisa, a gente tem que achar o delta. O delta que é 4 vezes... Não, é b ao quadrado vezes menos 4ac. Delta é igual b ao quadrado, b é o 6, 36. Vezes menos 4 vezes 1, 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 12, menos 112. 4 vezes menos 112, dois sinais negativos aqui vai dar mais, então vai dar mais, 4 vezes 112, 448. 448, essa soma aqui dá 484. 484, aí a gente já tem que achar a raiz, né, porque lá na frente, na Bhaskara, ele pede a raiz de Bhaskara, eu já costumo tirar a raiz aqui já. Então, essa raiz aqui é 22. Aí agora a gente aplica na fórmula de Bhaskara, x é igual ao oposto de b, mais ou menos raiz de delta, 2 vezes a, né? 2 vezes a. Então, primeiro a gente tem que fazer com mais, depois com menos. x1 é igual ao oposto de b, o b é 6, menos 6. Menos 6, mais a raiz de delta é 22. 22, 2 vezes a, o a é 1, então é 2. Esse valor aqui, eu tenho 22 e tiro 6, vai dar 16. Dividido por 2 é igual a 8. E aqui embaixo, x duas linhas é igual ao oposto de b é 6, menos a raiz de delta, que é 22, vezes 2. 22 com 6 dá 28, negativo, dividido por 2, que é igual a 14, negativo. Mesma coisa que a gente achou aqui, tá vendo? 8 positivo e 14 negativo. E aí aqui, né, como a gente está falando de valores, medidas existentes, né? Então, sempre quando a gente acha um valor negativo, a gente já pode desprezar ele. Então, a gente vai ficar com o valor de 8, né, que é quantidade de colunas, né? Olha o X lá, o que é o X que a gente achou? Colunas. Então, ele pede o número de cadeiras por fila, né? Quantas cadeiras vai por fila? A quantidade de colunas que existe, né? Eu não tenho 5 cadeiras aqui nessa fila. Por que eu tenho 5 cadeiras? Porque eu tenho 5 colunas. Então, ele perguntar a quantidade de cadeiras é a mesma coisa que ele perguntar a quantidade de filas, de colunas, que é 8. Então, o resultado é a letra B. Nossa. Deu para entender? É que aqui eu fiz duas contas grandes, né? Tanto de soma e produto quanto de Bhaskara, por isso que Não, a conta, sim, é a interpretação. a interpretação que é o difícil, né? Uhum. Beleza, deixa eu apagar aqui para mais espaço para a gente ir para a próxima. (16) conseguiram fazer?
16 é regra de 3, composta. Então, mas eu fiz inversa, não deu certo, eu acho. Mas eu não terminei. Então, peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui. Uma empresa presta serviço de manutenção em parques para gramados, estima que a limpeza de 1 hectare... Tá, então aqui, deixa eu ler inteiro, vai. Que a limpeza de 1 hectare, se executada por 18 trabalhadores, necessitará de 3 dias, cada um com 9 horas de trabalho. De acordo com essa estimativa, a limpeza de 14 hectares do gramado será feita por 63 trabalhadores, cada um trabalhando 6 horas por dia, em um total de quantos dias? Então, aqui nessa regra, uma regra de 3, composta, né? Aí aqui a gente tem 4 grandezas. Então, deixa eu fazer aqui como fosse uma tabelinha. Aqui. Então, limpeza de 1 hectare. Então, aqui a gente vai ter hectare, a gente vai ter trabalhador, a gente vai ter dias e a gente vai ter horas. Então, 1 hectare, 18 trabalhadores precisam de 3 dias trabalhando 9 horas por dia. E aí, mudando os valores, se eu quiser 14 hectares com 63 trabalhadores, trabalhando 6 horas por dia, 6 horas, quantos dias? Então, dias é X. Então, aqui, essa regra de 3, eu vou fazer o seguinte, né? Eu gosto de ensinar dessa forma. Primeira coisa, você vai direcionar a seta para o X. Aí, agora, a segunda coisa, você vai comparando com a coluna que tem o X, que é essa que tem a seta, achar as outras setas. Se a grandeza for diretamente proporcional a essa coluna que tem a seta fica para a mesma direção. Se ela for inversamente proporcional a essa grandeza que tem o X, a seta vai no sentido oposto. Então, vamos começar aqui pelo HC, pelo hectare. Sempre comparando com a coluna de X. Então, se eu limpo 1 hectare em 3 dias, para eu limpar 14 hectares, vai aumentar a minha quantidade de dias. Então, aumenta um, aumenta o outro. Aumenta a quantidade de hectare, aumenta a quantidade de dias, diretamente proporcional. Então, vou na mesma direção aqui, da minha seta inicial, que é o meu padrão, vamos dizer assim. Beleza. Trabalhadores agora, vamos lá. Faz um teste aí, Renata. Qual que é? É diretamente ou inversamente proporcional? É inverso. Inversamente proporcional. Se eu aumento a quantidade de trabalhadores, eu diminuo a quantidade de dias que eu gasto. Inversamente proporcional. Então, inverso. Foi aqui que você errou? Eu tenho um problema com regra de 3 composta. Essa identificação aqui é a parte difícil da regra de 3. Sim. Que se errar aqui, você vai errar todas as contas. Vamos lá, Alexa, quer tentar? Comparando aqui com coluna de horas. Horas é diretamente ou inversamente proporcional com dias? Então, era isso que eu ia perguntar. Por exemplo, eu tenho que montar a tabela conforme o enunciado ou, sei lá, tem alguma forma de fazer isso? Porque é nessa parte que eu me complico também. Tipo, eu consigo montar a tabela, eu consigo fazer a conta, que eu sei que começa a fazer a conta pela ponta das flechas, né? Foi uma dica que você deu, eu anotei, nunca mais esqueci, mas na hora que eu for montar a tabela é que eu me complico um pouquinho, porque eu não sei se eu tenho que fazer conforme, tipo, o enunciado vai detalhando, ou tem alguma forma certa. E é aí que eu não sei se é diretamente ou inversamente proporcional. Aí eu faço as duas contas
para ver qual é o resultado baixo. Eu perco muito tempo nisso. Não, ó, tem uma coisa que é obrigatória, o que você vai colocar na linha. Porque a linha são duas situações diferentes, dois momentos diferentes. Na primeira linha, ele está numa situação atual, né? Então, na situação atual, o que ele faz? Ele limpa 1 hectare com 18 trabalhadores, gastando 3 dias e 9 horas. Na segunda linha, numa situação futura, ele vai limpar 14 hectares em 63 dias, uma quantidade X de dias, 6 horas por dia. Então, o que tem nessa linha não pode se misturar com as informações de cima. Agora, não, isso sim. Agora, se você Isso quiser eu colocar, sei. por exemplo, começar a tabela com a coluna chamada dias, depois a coluna chamada hectare, depois a coluna chamada horas, depois a coluna chamada trabalho, não tem problema. Tá. Isso aqui não vai ter problema, porque o que importa é a informação que está na linha não se alterar, não se misturar. Agora, aqui não vai ter problema nenhum, tá? Entendi. Então, se aumenta a quantidade de trabalhadores e diminui a quantidade de horas... Não, você vai analisar sempre com... vamos chamar aqui de padrão, né? A coluna padrão, que é a coluna onde tem um X, que é onde você determinou a primeira seta. Ela é o seu padrão. Sim. Então, você sempre vai comparar só com ela, tá? Então, aqui, Entendi. para você então, comparar... não importa se ela está na primeira linha ou na segunda linha. Não importa. Que nem, a primeira que eu comparei foi dias com HC aqui. Eu pulei uma coluna para comparar uma com a outra. Não tem problema isso, tá? Você sempre tem que comparar com ela. Então, aqui, se você for comparar aqui, horas, ela é diretamente ou inversamente proporcional? O que você acha? Eu acho que é diretamente ou não. É que, igual eu falei, diminui a quantidade de horas e aumenta a quantidade de trabalhadores. Não é trabalhadores. Não. Você tem que comparar com a coluna padrão. O que é a coluna padrão aqui que eu falei para você? É a do X. É a do X. A do X é dias, não é trabalhadores. Entendi. É que eu acho que a primeira vez que a gente fez essa, eu escutei você falando dessas informações importantes e eu decorei só isso, por exemplo. Então, você vai comparar sempre a coluna do X. A coluna do X aqui, no caso, são dias. Então, se você vai aumentar... aqui ele está diminuindo, né? Do 9 para o 6. Isso. Se eu diminuo a quantidade de horas que eu trabalho no dia, eu vou ter que aumentar mais dias para trabalhar, para fazer aquele serviço, ou eu vou ter que diminuir mais dias para trabalhar, para fazer aquele serviço? Eu acho que você vai ter que aumentar a quantidade de dias. Isso, para poder diminuir a quantidade de horas, para poder entregar uma carga horária ou trabalho finalizado, eu acho que você tem que aumentar a quantidade de dias para trabalhar. Isso, então se você está diminuindo um, aumentando o outro, essa grandeza ela é o quê? Diretamente ou inversamente proporcional? Inversamente. Inversamente. Então, qual que é a sua seta padrão aqui? Ela está para baixo, você vai colocar inversamente a ela. Então, você vai pôr para cima. Vai subir. Tá? Beleza. Então, aqui é a parte mais difícil, que é identificar diretamente ou inversamente proporcional, né? Como a gente vê aqui no mesmo exercício, a gente tem seta para baixo, seta para cima. Então, aqui é onde tem que analisar detalhe. Aí, agora, a gente vai para a continha. Então, a continha sempre vai começar lá pela nossa coluna padrão, né? Que é o X, são os valores 3 e X. Independente de onde o X estiver, ele pode estar em cima ou ele pode estar embaixo. Você vai começar a equação escrevendo X, tá? Você vai começar a equação assim. E aí você vai colocar o próximo valor, que é o 3, que está aqui nessa coluna do padrão, tá? E aí, daqui para baixo, agora você vai começar a seguir a dica da fórmula das pontas, né? Isso. Aqui, 9, então, vezes 9. Eu posso pegar o 18, ou posso pegar o vezes 1, não muda nada, tá? Vezes 1, vezes 18, tá? Opa, calma aí. As pontas, né? Quem é as pontas? O 18 tá na ponta. 18 e 14. Tá na ponta, e é o 14 que tá nessa ponta aqui. Então, se atentar às pontas.
Beleza, peguei todas as pontas, agora eu vou pegar a parte de trás das setas, né? Então, aqui eu tenho o 1, vezes, aqui eu tenho 63, vezes, o 3 eu já peguei, aqui eu tenho 6. Tá? Então, aqui a gente fazendo essa multiplicação, a parte de cima vai dar 6.804, e a parte de baixo vai dar 378. Fazendo essa divisão, a gente chega em 18. Ou seja, 18 é o X. Né? Tem 18 aqui? 18. Aqui, ó, letra A. 18 dias. 18 dias. A gente estava pegando Essa eu não acho tão complicado. Essa, tipo, depois que você monta a tabela, sabe? Tipo, do jeito certinho, não é tão difícil. Não, eu essa não acho que a ela conta... seja complicada. É realmente o macete de você saber montar a tabela. E eu acho que, tipo, essa parte também pode ser decoreba. Coluna padrão e monta conforme a ponta das setas. Isso. Você precisa... Essas coisas de decorar, eu super consigo. Agora, se fosse uma baita interpretação, igual é a de geometria, nossa senhora. Então, essa é uma questão que se cair na prova, você não pode perder o ponto. Já que você não está se garantindo na geometria, se garante na regra de 3 compostas. Então. Se você está achando mais fácil essa, faça mais exercícios para pegar essa manha. Isso, eu tento fazer, isso com certeza. Mas se eu vejo que eu tô me enrolando muito, que não tá dando certo, eu pulo para a próxima. Eu sei que eu consigo fazer uma boa interpretação de português, eu decoro bastante tudo que precisa ser feito, como que precisa ser resolvido, e aí automaticamente eu também consigo decorar sobre conhecimentos específicos. Tipo, fica na minha cabeça, entendeu? As informações mais principais, por exemplo, porque eu sempre anoto, sempre escrevo, então é mais fácil para mim conseguir, talvez, gabaritar nessas questões. Tá, beleza. Vamos lá. Próximo, 17. Larissa sacou R$ 1.300 em notas de 20 e de 50. Se no total ela pegou 62 notas, o total que ela sacou em notas de 20 foi... Então, aqui, ó, ela pegou uma quantidade X de nota de 20. Então, quantidade X de notas de 20, mais uma quantidade de Y de notas de 50. Esse total aqui, em reais, deu 1.300. Tá? Isso em reais, né? Em notas, né? Ela pegou 62 notas, ou seja, se eu somar a quantidade de notas com quantidade de notas, eu tenho que ter 62. Somando aqui, ó, quantidade de notas de 20 com quantidade de notas de 50, eu vou chegar nos 62 notas. Tá? Beleza, agora aqui, ó, vou simplificar aqui. Simplificar não, mas só transformar essa equação de uma outra forma, vou deixar o y junto com 62. Isolar o x. 62 menos y. E aí, o que eu faço aqui? Vocês conseguiram fazer essa tranquila? Eu acho que eu consegui. Esse daí, na verdade, eu nem montei isso. Eu fui tentando mesmo na cabeça e consegui um resultado. Mas eu não sei se tá certo, né? Eu nem vi o gabarito. Ó, então, montando ela... Então, aqui, ó, você já tem um valor de x aqui, né? Que é esse daqui, 62y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse valor de x aqui nessa equação de x aqui em cima. Tá? Então, ó, vou reescrever essa equação aqui, só que substituir no x já. Vai ficar 62 menos y vezes 20 mais y vezes 50 é igual a 1.300. Aí aqui eu faço uma distributiva, né?
20 vezes menos y vai dar menos 20y. E 20 vezes 62 deu 1.240. Então, 1.240 menos 20y mais 50y é igual a 1.300. Isso. Aqui, somando os y, vai dar menos 20 com mais 50, 30y. Já vou passar o 1.240 para cá, né? Então, ele vai subtrair 1.240 para chegar no 1.300, vai sobrar 60. E aqui eu vou fazer a divisão. Vou passar o 30 para cá, dividindo 60. Y vai dar 2. Tá? Ou seja, eu achei aqui a quantidade de notas de 50, que são 2. Né? Se ela tinha... Então, se eu tenho aqui um total de nota de 62, duas notas foram de 50, então são 60 notas de 20. Né? Ó, x mais y é igual a 62. Eu achei aqui que meu y vale 2. 62, x é igual a 60. Ou seja, 60 são as notas de 20. E 2 são as notas de 50. Aí, aqui que o exercício pede, total que ela sacou em notas de 20. Né? Ou seja, 60 vezes notas de 20. Então, 60 vezes 20, que vai dar 1.200. Então, foi R$1.200. 60 notas de 20, R$1.200, letra D. Essa daí eu fiz de jeito muito mais fácil. Muito mais fácil. Acho que. Tentativa e erro não vale. Não, eu não fiz tentativa e erro. Aí chegou no resultado certo? O que eu fiz? Como eu sabia que tinha que ter, como ele já deu, né? O enunciado deu o total de notas que a gente teria que ter, 62 notas. Eu peguei e fui pelas notas maiores. 50, 50, 100. Aí eu peguei e tentei em um número que desse 1.200, tipo, 20 vezes tanto. Aí 20 vezes 60, 1.200. Rapidinho, Felipe. É que assim é o jeito mais técnico de fazer, né? Mas eu acharia mais difícil. Não, você deu sorte, você achou o resultado, você achou os números certos. Você imaginou o número certo. É igual o Hendrick que fez naquela outra prova lá. Ele imaginou o número que bateu na conta, mas batata, né? Poderia ter sido um outro valor também. Mas beleza, o importante é acertar a questão. Imagina o resultado certo na prova também, que você gabarita. É isso que importa. Eu espero que eu esteja com essa sorte também no dia da prova. Vamos lá, as 3 últimas aqui. As 3 últimas nada, 4. 18. Em uma universidade, 2 linhas de ônibus A e B passam pelo ponto de ônibus do Instituto de Matemática em intervalos regulares de tempo. Neste ponto, o ônibus da linha A passa a cada 40 minutos e o ônibus da linha B cada 28 minutos. Os ônibus dessas linhas começam a circular pela universidade a partir das 4h30 e antes das 5 horas. Um horário mais ou menos ali ele falou. E passam pelos pontos até, no máximo, 23h45, último horário. Certo dia, às 8 horas, passaram por esse ponto no Instituto um ônibus de cada linha A e B. Neste dia, o número de vezes que passaram no ponto do Instituto de Matemática no mesmo tempo, ônibus da linha A e B foi... Conseguiram fazer essa? Não, essa daí eu nem respondi. Mas eu já imagino como é que você já fez. Então. Eu fui de C. Sim. Então, essa daqui é uma clássica de MMC, né? Quando ele pede, fala que coisas vão se repetir em determinada frequência. Né? Aí a frequência qual que é? 40 minutos e 28 minutos. Então, a gente vai fazer um MMC de
40 minutos e 28 minutos. Só que tem uns detalhezinhos aqui que tem que se atentar. Mas vamos lá, começa pelo básico aqui. O MMC, que aqui vai dar 2, 20 e 14, 2, 10 e 7, 2, 5 e 7, 5, 1 e 7, 7 e 1. Fazendo essa multiplicação aqui, vai dar 280. Ou seja, a cada 280 minutos, os ônibus se encontram. Então, aqui, ele pede para você fazer a contagem a partir das 8 horas, que é o horário que acontece o primeiro encontro, né? Então, das 8 horas da manhã até o final do dia, que é 23h45, você fazendo essa continha aí, você chegou em 15 horas e 45 minutos, ou, se for converter tudo em minuto, 945 minutos. Né? Beleza, então agora você tem que ver quantas vezes vai caber o 280 nesses 945 minutos. Né? Então, você fazendo a divisão aí, 945 dividido por 280, 945 dividido por 280, vai dar 3. Né? E vai sobrar um troquinho aqui. Né? Só que a gente só quer o valor inteiro. Que essa sobra significa que ele não chegou a completar mais uma vez que eles se encontram. Então, não precisa se preocupar com essa sobra. Né? Então, a gente chega aqui que dentro desse período aí, a partir das 8 horas, eles se encontraram mais 3 vezes, né? Ou seja, eles se encontraram a primeira vez às 8 horas e depois mais 3 vezes, né? Então, ou seja, eles se encontraram um total de 4 vezes. É a letra C. Sim. Tá? Então, o detalhe é tomar cuidado com esse primeiro encontro, tá? Antigamente, a VUNESP não cobrava isso, as questões iam de uma forma diferente, que ela não computava esse primeiro encontro, e agora em todas as provas eu estou vendo que está contando isso também, tá? Uma outra prova recente que eu fiz disso aí era, acho que foi uma das últimas que a gente resolveu aqui, que é a das gotas d'água, né? Foi, verdade. Começa a contar, na hora que cai a primeira gota d'água, quantas vezes depois elas caem de novo, né? Mas você tem que computar também que na primeira gota d'água e aquele primeiro segundo, né? Então, ali já está somando mais um segundo, também está contando, tá? Então, essa é uma atenção aí às novas pegadinhas da VUNESP. Questão 19. Meu Deus. Em um triângulo retângulo ABC, os pontos P e Q estão sobre os lados desse triângulo, de maneira que os segmentos PA e PQ têm a mesma medida. Então, para ele identificar que tem a mesma medida, ele põe também, além de falar no enunciado, onde ele coloca um pauzinho, significa que é a mesma medida. Onde ele coloca 2 pauzinhos, significa que onde tem 2 pauzinhos é a mesma medida. Tá? Essa é uma representação matemática também. Tem a mesma medida, os segmentos CA e CQ têm a mesma medida, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a área do quadrilátero ACQP é 36, né? Então, aqui se a gente ler, ó, ACQP tem 36, ou seja, essa daqui, ó, essa parte aqui é 36 centímetros quadrados, é a área. E o segmento BP mede cerca de 6 centímetros, BP. Então, ó, cadê BP? Ó, BP. Ou 6 centímetros. O comprimento do segmento BQ mede aproximadamente, então ele quer saber esse segmento aqui. Conseguiu fazer? Não, essa não. Não. Tá. Aqui, ó, tem um detalhezinho aqui que ajudou bastante a resolver ela. Esses valores, essas representações matemáticas aqui que mostram que esses lados são iguais, né? Ela deixa muito claro que está tudo igual aqui, que está espelhado. Por quê? Esse lado aqui, azul aqui, ó, é igual a esse lado azul aqui. Esse lado verde aqui, não. ele é igual a esse lado verde aqui. E internamente aqui, ó, esse lado aqui, ó, é um ângulo reto e esse lado é um ângulo reto aqui.
Ou seja, a gente pode dividir com toda certeza esse quadrilátero no meio, tá? Então, o que, que a gente tem de informação aqui agora? A gente tem que onde era 36, está cortado no meio. Ou seja, cada uma dessas áreas aqui agora vale 18. 18 e 18. Tá? E agora, eu tenho dois triângulos retângulos, né? E eu tenho duas medidas no triângulo retângulo. Eu tenho um lado, 9, e eu tenho uma área, 18. Então, eu consigo achar uma terceira medida, tendo duas delas. Então, vou desenhar esse retângulo aqui, triângulo retângulo aqui. Aqui é 9, aqui é um ângulo reto, aqui é 18 centímetros quadrados. Tá? Então, aqui se eu tenho área, então vamos usar a fórmula da área, né? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. A área eu tenho, que é 18. A base eu tenho, que é 9. A altura eu vou achar, né? Então, a altura aqui, ó, minha altura vai ser esse lado aqui. A altura eu vou achar, dividido por 2. Então, beleza, só tem uma incógnita agora para eu achar. Então, eu passo 2 multiplicando 18 lá, vai ser 36, é igual a 9H. Passo 9 dividindo 36, vai dar 4. Então, o meu H mede 4. Então, esse H aqui é igual a 4. Então, jogando aqui para a figura, esse lado aqui é 4. Assim como esse lado aqui também é 4. Beleza. Agora eu já vou para o triângulo de cima, que é onde eu quero chegar, né? Eu não quero chegar nesse X aqui, que é o que o exercício pede, que é o BQ. Eu já tenho duas medidas nesse triângulo. Eu tenho 6 e eu tenho 4. Consigo achar minha terceira medida agora. Vou pular da ponte. Não era difícil, nossa. Né? Enxerguei a metade. O macete estava ali, você conseguia enxergar que esse monte de coisa igual que ela estava falando, tinha ali uma coisa ali para você inferir, né, nessas informações. Nunca mais eu esqueci. Ó, então, um lado é 6, aqui, deixa eu fazer certinho aqui, ó, esse daqui é um ângulo reto, aqui é o ângulo reto, então o 6 ele está oposto ao ângulo reto, está lá na hipotenusa. Então, aqui é o 6 e um dos catetos aqui é o 4. E eu vou achar esse outro cateto aqui. Tá? Então, aqui eu vou usar Teorema de Pitágoras, né? Para achar os catetos. Então, qual que é? A ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, né? Um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado. Minha hipotenusa é 6. 6 ao quadrado, um dos catetos ao quadrado, tanto faz qualquer um deles, x ao quadrado. 6 vezes 6, 36. 4 vezes 4, 16. Mais x ao quadrado. Passo o 16 para lá, dá 20. 20 é igual a x ao quadrado. Não preciso nem tirar o x de raiz. Nem achar a raiz de 20. Só coloco o 20 dentro da raiz. Letra A. Ah, tá aí. Meu Deus. Tá vendo? O Vunesp ainda facilitou, hein? Ainda deixou, não precisou nem achar a raiz no final. Vou faturar. Mas essa é uma das mais, é a mais difícil de ver a visualização dessa fórmula, mas também na hora de aplicar as contas é a mais rápida, né? Com duas contas aqui, uma de área e uma de Pitágoras curtinha, resolve o exercício. Nossa. Mas é difícil Indignada. Indignada estou. E vamos para o last question. Um paralelepípedo, essa aqui é embaçadinha. Um paralelepípedo reto retângulo tem 550 centímetros quadrados de área total. Então, o que é um paralelepípedo reto retângulo? Então, um paralelepípedo reto retângulo.
Ai, não vai ficar bonito. Peraí, desfaz esse. Desfaz isso aqui. Mais ou menos isso. Tem 550 centímetros de área total. Então, a área total, 550 centímetros quadrados. E a sua face de menor área tem 54 centímetros de perímetro. Então, sua face de maior área, né? Então, qual que é a sua face de de maior área? Né? Essa aqui de cima, né? Vamos chamar aqui as arestas aqui de A, essa daqui diagonal de B, e essa daqui que sobe de C. Aqui, mais ou menos aqui, seria mais ou menos isso aqui. Olhando com muito carinho, vocês vão enxergar isso daí. Então, a face de maior área tem 54, ou seja, a maior área é a aresta B vezes a C. Vai dar 54. Né? Nesse paralelepípedo, a aresta que não é a de... Deixa eu só colocar aqui esse 54 aqui. Então, é perímetro. Então, é a soma. Então, se eu somar o lado A, né? Ó, esse lado A aqui, mais o lado B, que é esse diagonal aqui, mais o outro A lá, mais o outro B aqui. Então, esse forma a minha face maior. Se eu somar esses todos aqui, eu vou chegar nesse perímetro aqui, de 54. Tá? Então, aqui eu tenho 2A mais 2B, que é igual a 54. Posso dividir tudo, simplificar tudo por 2, né? Se eu cortar todo por 2 aqui, vai ficar A mais B igual a 27. A mesma coisa, só está simplificado os valores. Beleza. Aqui, ó, onde a gente achou a área total, né? Para a gente achar a área total de um paralelepípedo, qual que é a forma dele? Qual que é a forma da área do paralelepípedo? Né? Eu vou precisar fazer 2 vezes o A, então ó, eu tenho A vezes B, então eu tenho tanto a face de cima quanto a de baixo, então 2 vezes o A. Depois eu vou ter o A vezes o C, né? Aresta A vezes aresta C. Eu vou ter tanto de um lado quanto do outro, então eu tenho duas vezes o AC. E a mesma coisa para o BC, formando essa outra face aqui, né? Vou ter que multiplicar o B vezes C, vou formar essa face aqui, tanto de um lado quanto do outro, então vou ter 2 vezes o BC. Né? Então vai caber aqui. Deixa eu exprimir esse negócio aqui, peraí. Tá? Então eu tenho duas faces de AB, né, que é a face maior. Eu tenho duas faces de AC, que é essa face da frente. Eu tenho duas faces de BC, que é essa face lateral. Né? Então, cada face formando uma área. Então, somando todas essas faces, eu vou ter essa área total aqui. É o que o enunciado passou. Tá?
Ou posso simplificar ela assim também, ó. AB mais AC mais BC. Também é a mesma coisa, tá? A única coisa aqui, ó, que aqui já tá ela tipo como se ela tivesse explodida, né? Aqui, como se eu fosse fazer o chuveirinho de cada uma delas, vou chegar nesse valor de cima. Mas é a mesma forma de escrever, são duas formas diferentes de escrever a mesma equação. Tá? Aqui, por que eu prefiro fazer ela dessa forma de baixo aqui? Porque aqui fica mais fácil da gente visualizar uma simplificação para ela, né? A de cima também dá no mesmo, igual a gente fez aqui, ó. A gente não fez essa simplificação aqui, cortando todo mundo por 2. Aqui também, ó, se eu simplificar todo mundo por 2, inclusive o resultado final lá, eu vou chegar no quê? Vou chegar em AB mais AC mais BC é igual a 275, essa divisão aqui, 275. Tá? Aí aqui, o que a gente tem aqui? Ó, a gente tem essa conta aqui, ó, a gente tem essa equação aqui, A mais B igual a 27, e a gente tem essa equação aqui. A gente tem essas duas equações aqui para trabalhar. Então, primeira coisa aqui, eu vou pegar essa A mais B igual a 27 e vou simplificar ela, né? Até onde der. A mais B igual a 27. Então, A mais B é igual a 27. Ou eu posso falar que A é igual a 27 menos B. O B tá, calma aí. Vamos voltar no enunciado aqui. Aqui, paramos aqui. Nesse paralelepípedo, a aresta, que não é a de maior medida, excede 2 centímetros uma das outras arestas. Nessas condições, o volume paralelepípedo é... Ó, então, vamos achar aqui nesse paralelepípedo a aresta que não é a de maior medida, excede 2 centímetros uma das outras arestas. Então, qual que não é a de maior medida? Né? A gente tem... A B ou a... Não. A B ou a C. Não, então ao contrário. A A ou a C é uma das menores, né? A B é maior. Isso. A B é maior. Então, a A ou a C. Só que daí ele fala aqui, ó, que a aresta que não é a de maior medida, ela excede em 2 centímetros uma das outras arestas. Né? Então, ou seja, Tipo, uma é A e a outra é A mais 2, então. Eu inverti. Eu fiz o B. Por isso que não deu. Não, deixa eu ver. Pode ser que dependendo da forma que o desenho ficou, você pode visualizar de outra forma. É que eu sempre faço o A maior. Acho que foi. Mas mesmo assim não deu certo. Tá, então a gente vai pegar aqui que a aresta B, ela é igual a aresta C mais 2. E aí, o que a gente faz? Agora a gente joga esse valor aqui, e igual a C mais 2. Aqui na fórmula do A, isso. Então, agora a gente pega esse B aqui, que é C mais 2, e vamos substituir aqui. Então, A é igual a 27 menos C, que é o da parte de baixo, mais 2. Aí aqui eu vou...
Deixa eu... A mais C mais 2. Não, na de cima aqui. Fazendo essa de cima aqui. A mais B é A mais B, que é o C mais 2 aqui de baixo. C mais 2 é igual a 27. Passo 2 para lá. A mais C. Passo 2 para lá, ele vai subtraindo 27, vai ficar 25. A mais C é igual a 25. Tá. Posso simplificar deixando o A sozinho, 25 menos C. Então, a gente vai chegar nesses números quebradinhos aqui, tudo para a gente conseguir colocar agora esses valores dentro dessa segunda equação que a gente tinha aqui para trabalhar. Né? Então, vamos colocar ela aqui no espaço limpo aqui, que dê para a gente... Tem que ser aqui em cima. Aqui. AB, AC e BC. AB, AC, BC é igual a 275. 275. Então, agora eu vou colocar o A. Quem que eu achei no A? A. 25 menos C. Eu vou colocar esse A aqui, no lugar desse A. 25 menos C. Vezes... Quem que eu achei de valor de B? Aqui, ó, B. C mais 2. Vezes C mais 2. Vai ficar uma conta feia aqui no começo, mas depois a gente resolve ela. Rapaz. Ó, então, vamos mudar a cor aqui para a gente conseguir visualizar e entender o que está colocando. Ó. A e B, então esses valores aqui é da primeira parte. Então, toda essa expressão aqui é o A vezes B. Mais da fórmula. Agora o A vezes C. O A a gente já sabe que é esse valor aqui, né? 25 menos C. 25 menos C. Vezes... E o C? Quem que é que valor de C que a gente achou? Acho que a gente não achou o valor para C ainda. Não, achamos para A e para B, né? O valor de A e B só. De C não. Então, a C a gente repete, né? Tanto é que está ficando incógnita C aqui na expressão, então é ele que a gente vai achar no final. Então, vezes C. E agora aqui, ó, BC. BC. O B. O B a gente sabe que é esse C mais 2 aqui. C mais 2. Vezes o C que a gente não achou ainda, o C. Tudo isso aqui é igual a 275. E agora, resolver tudo isso daqui. Então, aqui, ó. C vezes 25, 25C. C vezes C é C ao quadrado. Menos C ao quadrado? Acho que é isso. Tenho 2 agora. 2 vezes 25, 50. 2 vezes C, 2C. Agora para a parte aqui das azuis aqui. Que é o C vezes 25, 25C. C vezes
C ao quadrado. Agora esse outro verde aqui. C vezes C ao quadrado. 2 vezes C, 2C. Igual a 275. Agora aqui vamos fazer as somas dos valores iguais, menos e mais. Então, agora aqui, ó, Cs. Menos C, com menos C, 2 menos C, com um C, né, C ao quadrado, que a gente está falando. Então, vai dar um C ao quadrado negativo, né? 2 menos C com um C. Menos C ao quadrado. Próximo que a gente tem em comum aqui são o 25 com esse outro 25C, dá 50C. Aqui, ó, menos 2C com mais 2C, um elimina o outro. Então, vai dar mais 50C. Mais 50C. E esse 50 aqui, que ele não é nem ao quadrado e nem C, já vou passar ele para o lado de lá, subtraindo 275. Então, vai ficar 225, né? 225. Então, aqui a gente vai cair na Bhaskara de novo. C ao quadrado mais 50C. O 25 eu vou passar para o lado de cá, menos 225 é igual a 0. Então, aqui, quais são os coeficientes? A, B e C. A, B e C. O A é o que está ao quadrado, então é o menos 1. O menos 1. O B é o C, que vale 50. E o coeficiente C é o que não tem nem nada acompanhando ele, 225. 225. Aí aqui a gente pode fazer por Bhaskara ou por soma em produto, né? Então, fazendo aqui por soma em produto, de novo, só para a gente treinar mais uma vez soma em produto, né? Então, eu tenho a soma e tenho o produto. A soma das duas raízes, ela tem que ser o oposto de B, né? Então, o oposto de B é menos 50. E o produto dessas mesmas raízes, ela tem que ser o A vezes o C. E nesse caso aqui, o A vale 1, e o A vale menos 1, e o C vale 225. Então, eu vou inverter o sinal. Não vale menos 225? Hã? C não vale menos 225? Então agora vai valer menos 225. Não, o C já não vale menos 225. O C já vale menos 225. Não, que aí anula, aí faz diferença. Isso. O sinal aqui eu pulei, comi. Então aqui é menos 225, e aí nesse caso aqui, vai alterar o sinal, vai ficar 225 positivo. 225. Beleza, então aqui, ó, por exemplo, se a gente for fazer aqui por soma e produto, né, a gente vai fazer alguns testes iniciais aqui de valores que vai dar para fazer o produto do valor de baixo, mas depois fazer a soma do valor de cima, né? Então aqui, ó, posso começar aqui com 1 vezes 225, mas não tem como dar soma desses dois valores lá em cima. Depois eu posso ir aqui para 5, que vai ser o próximo divisor do 225, né? Se eu dividir 225 por 5, vai dar 45, né? E aqui, ó, 45 já dá jogo lá com 50, então já achei minhas raízes aqui.
Então, aqui vai ser 5 e 45. Aqui, por que deu sinal negativo aqui? O sinal era para ser positivo. Menos 50. Não, dá. Menos 50. Porque o A é menos 1. Não, mas a regra da soma, o primeiro valor aqui, ele é o oposto de B mesmo. Isso daqui é a regra da soma. Ele tem que ser o oposto do B, e o de baixo aqui tem que ser o A vezes o C. E aqui, o oposto de B... Ah, tá, o B deu 50, então o é B isso. deu 50, então o oposto seria menos 50. Não era para ser menos 50 aqui. Calma aí. 50... Acho que só errou no sinal, porque você passou o 225 para lá, o 50 é positivo, o 50 ficou positivo mesmo. Ué, 25 vezes 2 é positivo. Teve algum C que eu multipliquei aqui em cima, que eu não alterei o sinal. 25... Aqui o 25 está positivo. Aqui ele também está positivo. Tem 2,50, não é? O primeiro e o segundo? Não, é mais, não esquece. É mais. Cara, eu não sei onde deu o erro aqui no sinal. Mas as raízes, elas são essa daqui. Tanto que a gente viu aqui que a raiz aqui, se a gente colocar o 4 e o 5 aqui, ele vai bater, só que ele vai dar o erro no sinal aqui. Uhum. Mas as raízes são essas, 5 e 45. Se a gente fizer por Bhaskara também vai dar 5 e 45. E aí, o que eu falei para vocês, né, na outra conta que a gente usou Bhaskara? Se der um valor negativo, a gente já pode desconsiderar. Só que aqui, no caso, deu 2 valores positivos, né? Então, aqui a gente vai ter que fazer um testezinho aí, colocar esses valores na fórmula para ver qual que dá certo, né? Então, vamos pegar uma das fórmulas e colocar o 5, e depois a gente colocar o 45 e ver qual que vai manter um valor real aí, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a fórmula do A, né? Eu não achei o C, então vou colocar aqui o valor do C. Se eu usar a primeira raiz, eu achei a raiz de 5 e eu achei a raiz de 45. Se eu usar a raiz de 5 aqui, 25 menos 5, deu 20. Ok. Aí, se eu fizer com a raiz de 45 agora, 25 que é o da fórmula, menos o 45, eu vou ter um valor negativo. Vou ter menos 20 negativo. Ou seja, chegamos num valor irreal aqui. Se a gente está falando de medidas reais, né, que existentes, não tem como ser negativo. Então, nesse caso, a gente descobre que a raiz correta a se utilizar é o 5. Tá? Então, o valor de C é 5. Então, finalizando aqui, cadê? Então, agora aqui a gente tem um valor aqui, a gente consegue achar. A gente sabe que o C vale 5. Eu posso colocar esse 5 aqui, né? E vou descobrir que meu B vai valer 5 mais 2, que é 7. B vale 7. E o A? O A eu achei aqui, ó, já, 20. O A é igual a 20. E o que o exercício pede? Nessas condições, o volume desse paralelepípedo. Então, volume é o quê? Lado, vezes lado, vezes lado, né? Ou seja, A vezes B vezes C. Ou seja, 5 vezes 7 vezes 20. Então, o volume vai ser 5 vezes 7 vezes 20. O volume vai dar 700. Que é a letra I. Essa é grande. Ufa, Jesus! Eu vou refazer para achar esse sinal aí. Faz essa. Tenta refazer. Finalmente, gente. Eu achei que essa daí a gente nem ia chegar no resultado.
Eu falei, Essa nossa, será que vamos conseguir? Essa é daquelas que mesmo se assistindo ainda é difícil de resolver depois sozinho. Eu Então, vendo, não acredito. Uhum. Nossa, refaçam ela aí que claro. vale o treino. É bastante sistemas que você tem que ficar usando aí Sim, a para conseguir resolver. Nossa senhora, eu achei que aquela outra da fileira era pior. Essa prova estava bem difícil. Aí vem uma dessa e tomba. Então é isso. Deu quase 2 horas aí da correção. Mas valeu, foi um bom treino aí. Muito obrigada, Felipe. Tchau, Alexa. Foi Boa noite. sim. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite, bom Obrigada, descanso. gente. Obrigada. Vocês Tchau.